segredos, desejos proibidos e momentos que desafiam a moralidade. Aqui, cada história é um convite para explorar o lado mais intenso e oculto das relações. Antes de começarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e prepare-se para o inesperado. Lúcia encarava a planta baixa da casa sobre a mesa, tentando imaginar como aquele monte de linhas se transformaria no lar dos seus sonhos. Desde que se divorciou, reformar a casa era sua maneira de recomeçar, um projeto só dela. Mas a realidade era outra. Ela não tinha a menor ideia de por onde começar. Foi então que Eduardo chegou, pontual, elegante e com aquele charme que só a experiência traz. Com 65 anos, ele tinha algo que fazia Lúcia sentir um frio na barriga. Talvez fosse o jeito que ele a olhava, direto nos olhos, enquanto falava sobre estrutura e design como se fosse poesia. Você quer algo moderno, mas acolhedor, disse ele, analisando a planta com atenção. Linhas limpas, mas que respeitem o que já existe aqui. É isso? Exatamente, respondeu ela, tentando ignorar como a voz grave dele parecia preencher o espaço. E essas paredes de vidro? Continuou ele, apontando para uma ideia que ela mal lembrava de ter sugerido. Quer mesmo trazer o exterior para dentro? Lúcia deu de ombros, fingindo que estava totalmente no controle. Parece uma boa ideia, eu acho. Eduardo sorriu de canto, como se soubesse que ela estava mais perdida do que admitia. Não se preocupe, vamos fazer isso juntos. Enquanto ele explicava as possibilidades do projeto, Lúcia se pegava observando os pequenos detalhes dele. As mãos firmes que gesticulavam, as rugas ao redor dos olhos quando ele sorria. O jeito descontraído, mas cheio de autoridade. Eduardo não era só um arquiteto. Ele era um homem que sabia o que queria e como conseguir. Quando terminaram de discutir os detalhes, ele fechou a pasta e a olhou diretamente. Reformas podem ser desafiadoras, mas também podem ser transformadoras. Lúcia engoliu em seco, sentindo que aquelas palavras tinham um peso maior do que ele pretendia. Mais tarde, sozinha, Lúcia ficou repassando a reunião na cabeça. Eduardo não era o tipo de homem que passava despercebido, e ela não conseguia decidir se isso era um problema ou exatamente o que ela precisava. De uma coisa ela tinha certeza. Aquele projeto ia ser muito mais interessante do que imaginava. Os dias seguintes foram uma mistura de e-mails, reuniões e mensagens rápidas trocadas entre Lúcia e Eduardo. Ele sempre parecia saber o que dizer para tranquilizá-la, mas também tinha o dom de deixar Lúcia sem palavras, especialmente quando sugeria algo que ela nunca teria imaginado. Numa tarde quente, Eduardo apareceu com os primeiros esboços do projeto. Lúcia o recebeu na sala, onde o ar-condicionado fazia o calor lá fora parecer coisa de outro mundo. Ele vestia uma camisa leve, com as mangas dobradas até os cotovelos, e carregava um tubo de papel na mão. Espero que esteja pronta para se surpreender, disse ele, abrindo o tubo e espalhando os desenhos na mesa de centro. Lúcia se inclinou para olhar os detalhes, e Eduardo fez o mesmo, ficando perto o suficiente para que ela sentisse o perfume discreto que ele usava. Essas paredes de vidro vão mudar completamente o ambiente, explicou ele, apontando para as áreas que conectavam o jardim com a sala de estar. Você terá luz natural o dia todo. É incrível, disse ela, sem conseguir desviar os olhos, não só do desenho, mas também dele. Eu nunca pensei que algo assim fosse possível. Com as ideias certas, tudo é possível, respondeu ele, olhando-a de um jeito que fez o ambiente parecer um pouco mais quente. Enquanto ele continuava explicando, Lúcia percebeu como o tom de voz dele era quase hipnotizante. Eduardo falava de arquitetura como se fosse arte, mas havia algo mais ali, um jeito de tornar tudo o que dizia interessante, envolvente, como se estivesse falando diretamente com ela e não sobre a casa. Mas isso aqui pode ser um problema, disse ele, interrompendo seus pensamentos e apontando para uma parede que deveria ser demolida. Vai exigir um pouco mais de trabalho. Está preparada para o caos? Lúcia riu, um pouco nervosa. Acho que sim. Faz parte, né? Faz parte, concordou ele, sorrindo. Mas prometo que vai valer a pena. Depois que terminaram de discutir os esboços, Eduardo não foi embora imediatamente. Ele aceitou um café e ficou na cozinha com Lúcia, conversando sobre tudo, desde viagens até os desafios de reformar uma casa sozinha. Cada história que ele contava parecia ter camadas, e Lúcia sentiu que queria ouvir mais, descobrir mais. Você parece ter vivido muito, disse ela, meio sem pensar. Eduardo deu um pequeno sorriso. Viver é fácil. O difícil é aprender com o que a vida ensina. A frase ficou ecoando na cabeça de Lúcia depois que ele foi embora. Eduardo era um homem cheio de histórias.
mas parecia guardar algumas delas às 7 chaves. E de alguma forma, ela queria ser a pessoa a desvendar esses segredos. As semanas passaram como um piscar de olhos. A reforma estava a todo vapor, e Eduardo parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele coordenava a equipe, ajustava detalhes nos esboços e, de vez em quando, fazia questão de explicar pessoalmente a Lúcia cada pequena mudança. Para ela, essas explicações eram os momentos mais esperados do dia. Uma tarde, enquanto a equipe finalizava os acabamentos no jardim, Eduardo chamou Lúcia para a sala, onde a estrutura de vidro já começava a ganhar forma. Você precisa ver isso agora. É o momento em que tudo começa a fazer sentido, disse ele, com o entusiasmo de um artista orgulhoso de sua obra. Quando Lúcia entrou, ficou sem palavras. A luz do fim de tarde atravessava o vidro, iluminando o espaço de um jeito quase mágico. Ela se aproximou devagar, sentindo que estava vendo a transformação não só da casa, mas de algo dentro dela mesma. É mais do que eu imaginava, disse ela com os olhos fixos na vista para o jardim. É porque você confiou no processo, respondeu Eduardo, parando ao lado dela. Isso aqui é tão seu quanto meu. Lúcia virou o rosto para ele, surpresa pela proximidade. Eduardo parecia diferente naquele momento, mais vulnerável, como se estivesse se permitindo ser visto de uma forma que nunca havia feito antes. Você realmente ama o que faz, comentou ela, tentando quebrar o silêncio que se formava entre eles. E você realmente está aprendendo a se permitir algo novo, respondeu ele, com um tom que parecia carregar mais significado do que deveria. É inspirador. Lúcia sentiu o peso das palavras dele e desviou o olhar para o jardim, tentando organizar os pensamentos. Eduardo, no entanto, não se mexeu. Ele ficou ali, ao lado dela, como se esperasse algo. Talvez uma reação, talvez uma palavra. Eu não sei o que dizer, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Não precisa dizer nada, respondeu Eduardo, sua voz baixa, mas firme. Às vezes a gente só precisa estar presente no momento. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas cheio de tensão. Quando Eduardo finalmente se afastou, Lúcia sentiu como se o ar ao redor tivesse ficado mais leve e, ao mesmo tempo, mais vazio. Mais tarde, enquanto a equipe finalizava o dia de trabalho, Eduardo se aproximou dela novamente, desta vez com um papel na mão. Antes de irmos, quero te mostrar uma coisa. Era um detalhe do projeto. Um cantinho especial com um banco sob a janela de vidro, perfeito para leituras ou reflexões. Eu pensei que você gostaria de algo assim, disse ele enquanto ela olhava o desenho. É perfeito, respondeu Lúcia sorrindo. Você realmente presta atenção. Prestar atenção faz parte do trabalho, disse ele, mas o tom indicava algo mais. E às vezes a gente presta atenção além do que devia. Lúcia ficou sem resposta, mas não precisava dizer nada. A troca de olhares que se seguiu dizia mais do que qualquer palavra. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Cada palavra de Eduardo, cada olhar trocado, parecia ecoar em sua mente. Algo dentro dela estava mudando. Algo que ela não sabia se era certo ou errado. Mas no fundo, sabia que não conseguiria ignorar o que estava acontecendo. No dia seguinte, enquanto a equipe trabalhava no lado externo, Eduardo apareceu na casa com um ar mais descontraído. Ele usava uma camisa branca aberta no colarinho e calça de linho, parecendo mais um visitante casual do que o arquiteto responsável pela reforma. Eu trouxe algo para você, disse ele, erguendo uma pequena planta em um vaso de cerâmica. É uma samambaia. Achei que ficaria perfeita na sua nova sala. Lúcia riu, surpresa pela gentileza. Agora você também é designer de interiores? Faço um pouco de tudo, respondeu ele, piscando para ela de um jeito que a deixou levemente desconcertada. Ela pegou o vaso e o colocou na mesa. Ficou mesmo bom aqui, disse enquanto Eduardo se aproximava, analisando o ambiente. Quando tudo estiver pronto, essa sala vai ser o coração da casa, comentou ele, sua voz baixa, quase íntima. Vai ser um espaço onde você pode respirar, pensar e ser quem quiser. Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como ele falava que fazia cada palavra parecer mais pessoal do que profissional. No final do dia, depois que os trabalhadores foram embora, Eduardo permaneceu. Posso te mostrar uma última coisa? Perguntou ele. Claro, respondeu Lúcia, tentando ignorar o nervosismo crescente. Ele a levou até o jardim, onde haviam instalado um pequeno deck ao lado das paredes de vidro. Sob a luz suave do entardecer, o espaço parecia mágico. Eduardo se apoiou na grade e olhou para ela. Você merece isso, disse ele com uma sinceridade que a desarmou. Um lugar que seja só seu.
Um recomeço. Lúcia sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não queria chorar na frente dele. Obrigada, Eduardo. De verdade. Ele deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre os dois. Não precisa me agradecer. Você fez isso acontecer. Eu só ajudei a mostrar o caminho. A proximidade era palpável. O coração de Lúcia batia tão rápido que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Quando Eduardo levantou a mão para tocar seu rosto, ela não recuou. O toque dele era leve, quase hesitante, mas carregado de intenções não ditas. Se eu estiver indo longe demais, me avisa, murmurou ele, seus olhos fixos nos dela. Lúcia não respondeu com palavras. Em vez disso, ela se aproximou o suficiente para que o espaço entre eles desaparecesse. O beijo começou suave, exploratório, mas rapidamente se tornou mais intenso, como se ambos estivessem segurando aquilo há muito tempo. Quando se separaram, Lúcia ainda estava sem fôlego. Eduardo, isso... Não precisa dizer nada agora, interrompeu ele. A gente conversa quando você estiver pronta. Ele se afastou, deixando-a sozinha no jardim, com o som dos próprios pensamentos e o coração batendo forte. Nos dias seguintes, Lúcia se sentia como se estivesse vivendo em um sonho, ou talvez em um pesadelo, dependendo do momento. O beijo com Eduardo mexeu com ela de uma forma que ela não sabia explicar. Cada encontro com ele, seja para discutir detalhes do projeto ou apenas para trocar uma palavra rápida, estava carregado de tensão. Mas agora, não era apenas ela que sentia. Ambos sabiam que algo havia mudado. Uma tarde, enquanto revisava os últimos ajustes na sala de vidro, Eduardo apareceu. Desta vez, ele não carregava plantas ou esboços, mas trazia consigo uma energia diferente, mais calma, quase reflexiva. Precisamos conversar, disse ele direto, sem rodeios. Lúcia largou o bloco de notas que segurava e sentiu o coração disparar. Sim, precisamos. Os dois se sentaram no sofá recém-instalado, com as paredes de vidro ao redor, deixando a luz do final de tarde invadir o espaço. Por um momento, o silêncio reinou, até que Eduardo começou. Eu sei que o que aconteceu entre nós foi inesperado, disse ele olhando diretamente para ela. E talvez até errado. Mas, Lúcia, eu não consigo ignorar o que sinto. Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. Eu também não, admitiu, sua voz quase um sussurro. Mas é complicado. Você está trabalhando na minha casa. E eu nem sei se estou pronta para isso. Eduardo se inclinou para mais perto, mas sem invadir o espaço dela. Eu não quero te pressionar, mas também não quero fingir que nada aconteceu. Lúcia o encarou, seus olhos buscando algo no rosto dele. Talvez uma garantia, talvez coragem. Você é diferente, disse ela finalmente. Eu não esperava isso. Não agora, não com você. Mas ao mesmo tempo parece tão certo. Ele sorriu. Aquele sorriso discreto que ela já começava a reconhecer como um reflexo de seus pensamentos mais profundos. Eu também não esperava. Mas às vezes as melhores coisas acontecem quando a gente não planeja. A conversa continuou, os dois trocando verdades que tinham evitado até então. Eduardo contou sobre seus medos, sobre como passou anos focado no trabalho, tentando ignorar o vazio que sentia. Lúcia falou sobre como estava cansada de se esconder atrás da ideia de que precisava fazer tudo sozinha. Quando o sol começou a desaparecer no horizonte, Eduardo tomou a iniciativa. Eu não quero complicar sua vida, mas se você quiser, estou aqui. Lúcia o olhou por um longo momento antes de sorrir. E se eu quiser arriscar? Então vamos arriscar juntos, respondeu ele, sua voz carregada de certeza. Naquela noite sob o céu estrelado que brilhava através das paredes de vidro, Lúcia e Eduardo começaram algo novo. Era improvável. Era intenso. Mas era real. Para Lúcia, a casa não era mais apenas um projeto. Era um símbolo de recomeço. Um lugar onde finalmente ela podia ser transparente, consigo mesma e com ele.